Quais são os melhores livros para o seu desenvolvimento pessoal? Eu vi uns vídeos aí rolando na internet do pessoal pegando esse negócio de tier list e jogando para uma parte mais de educativa, mais didática. Achei muito massa, cara, porque você acaba aprendendo muito, porque o cara vai falando de ponto em ponto e daí você vai pegando muito insight. Fala assim, pô, eu vou fazer aqui também, né? Aí eu peguei alguns livros que eu já li durante a trajetória da minha vida, cataloguei aqui. Não são todos os livros que eu li. Dá pra fazer tranquilamente mais uma parte 2 aí. Então, se você gostar desse vídeo aqui, vai lá nos comentários e pede uma parte 2. Demorou? E se gostar, curte. Fechou? Cara, vamos pros livros aí. Pra avisar vocês também, todos os links dos livros vão estar aqui na descrição. Então, ficou interessado por um, só entrar no link ali pra facilitar pra você. Demorou? Mano, vamos por um polêmico aqui. Mais esperto que o diabo. Em qual lista eu ponho aqui esse livro, Mais Esperto que o Diabo? Cara, eu vou pôr aqui realmente em Pode Mudar a Sua Vida. E especificamente, esse livro pode mudar a sua vida. Porque mudou a minha, cara. Ele fez um impacto importante pra eu notar algumas coisas de que eu tô falhando. Pra você que tá iniciando, precisando de um primeiro passo, o Mais Esperto que o Diabo é muito interessante, porque você começa a construir uma mentalidade muito mais de crescimento, uma mentalidade muito mais de tipo, porra, eu tô me sabotando, sou uma pessoa aqui que tá indo para um caminho errado, que eu estou sendo muito hedonista ou seguindo outros caminhos que vão levar a forca, ao resultado ruim. E cara, o Mais Esperto que o Diabo foi muito bom para mim dar esse acordar, se despertar. Então eu ponho aqui, pode mudar a sua vida. Já o Sêneca, sobre a brevidade da vida, eu ponho ele em impacto forte. Eu não vou falar que ele vai mudar a sua vida, não. Mas é aquele livro que você lê oh, e você acaba ficando questionando. Você questiona muita coisa na sua vida, né? Principalmente, eu poderia até pôr aqui em específico, por uma situação específica da sua vida, mas eu acho que em qualquer momento da sua vida você vai ler isso aqui, vai ser importante para você questionar de cara. Será que eu estou levando minha vida boa? Será que eu estou com consciência no momento presente que eu estou vivendo a minha vida aqui? Ou não? Eu simplesmente esqueço que um dia eu vou morrer. Pega aquele trecho na Memento Mori que tinha muito o Alexandre o Grande pedia para os seus generais, as pessoas próximas a eles, ficar falando. Cara, me avisa, sempre que o pessoal tiver falando bem de mim, o pessoal tá aplaudindo eu, as minhas conquistas, eu quero que você chegue no meu ouvido e fale assim, Memento Mori. Pra lembrar ele que um dia ele vai morrer. Pra lembrar a vida dele é aquele momento. E uma hora vai acabar. Então, estar fazendo as coisas importantes na sua vida é extremamente importante. Às vezes você fica tão focado em construir um império que você deixa de viver. Você deixa de viver o processo. Eu não estou falando para, seja a vida louca e vai curtir e tal, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estou falando que você tem que seguir o processo da sua vida, mas você tem que estar consciente, estar presente nele e aproveitar. Porque essa é a sua única vida. Você não vai construir um império para uma segunda vida ser usada. Você não é gato, você não tem 7 vidas. Então, esse livro é muito bom. Outro livro, Maquiavel, O Príncipe. E aí vem a polêmica. Super valorizado. É um livro muito bom. Eu gostei, cara, de ler esse livro. Você pega muitos insights, né? E muitas vezes a gente esquece desse lado. É que a gente é muito tracionado, levado hoje para um pensamento muito beautiful people, né? Politicamente correto, e a gente é levado por isso, mas, cara, a gente tem que acordar alguns pontos, porque enquanto você é muito bobo, inocente, que acha que todo mundo segue o politicamente correto, ou certinho, os caras por trás, sem nenhuma ética, eles vão lá e vão fazer as coisas maquiavélicas, né? Seguindo um caminho muito de enganação, de manipulação, e você tem essa consciência, você ter essa proteção mental, entender as estratégias por trás do jogo do poder e tudo mais, é muito importante. E o Príncipe, ele traz muito isso, só que é muito supervalorizado, como se o cara acha que eu vou ler o Príncipe, eu vou ser um manipulador e tal. Tanto que eu tô aqui, ó, com a releitura do Príncipe aqui do meu lado, né? Que é aqui a
versão moderna de Maquiavel do Jacob Petrie, que ele pega uma releitura e meio que vai pegando os insights e tendo uma aplicabilidade melhor pro dia de hoje. E, cara, é bom demais esse livro, mas ele é super valorizado, porque o pessoal vem com essas edits aí de TikTok, essas coisas, e fica achando que é o cara, o manipulador, o lobo na pele do cordeiro e tal. E é extremamente super valorizado. Outro livro, O Cavaleiro que Desceu da Armadura. É uma história com um fundo por trás, né, um background de desenvolvimento pessoal, onde ele vai ter que vencer algumas lutas, né, sair da armadura. Ahn, e, cara, super valorizado. Que é aquele tipo de livro que ele fica famosinho. É aquele tipo de livro que o pessoal começa a comprar, daí um youtuber fala sobre isso, um influencer fala sobre isso, e na hora que vê tá top vendas. Mas ele é um topo de funil. O que é um topo de funil? É raso. Topo de funil é a entrada para muitas pessoas, né? E enquanto esse aqui é um topo de funil, é mais esperto que o diabo, se eu ler agora de novo, eu vou pegar muitos insights. Aquele livro que você consegue reler ele e ainda continuar aprendendo com ele, mesmo sendo topo de funil, é o mais esperto que o diabo. Então eu não ponho ele super valorizado, porque às vezes ele é subvalorizado muitas vezes, porque algumas pessoas que vão começar a ter ranço, ter ódio por causa dele. Então, cara, muita diferença. É aqui é um desenvolvimento pessoal mais raso. Um raso, porta de entrada. Mas como tem as histórias por trás, faz você ter ter mais desejo de ler, dependendo de qual que foi o seu caminho, né? Às vezes você é um cara que gostava muito de ficção e depois começa a consumir desenvolvimento pessoal, enfim. E eu ponho aqui em supervalorizado. Vamos lá. Agora, dois livros que extremamente bons aqui. David Goggins. Para você que não leu o David Goggins, eu tenho certeza que você vai tirar sua visão. Ah, ele vai pôr aqui em motivacional sem conteúdo, aquele livro motivacional, inspiração, e tal, e tal, e tal. Mas não, esse livro é muito bom. Ele superou muito minha expectativa, cara. O livro dele de Goggins, assim, muito minha expectativa. Ele não vai trazer artigo científico, ele não vai trazer conteúdo de neurociência, ele não vai trazer uma profundidade sobre isso. Mas ele vai falar sobre coisas que é verdade, tá ligado? São coisas que, tipo, porra, é o simples que faz toda a diferença. A mentalidade que você tem que ter, entender que a construção, o mindset, a visão que você tem que ter de vida está extremamente aqui, cara. E é muito bom. E o cara faz e fala, ou faz e depois fala, fala e faz. E trajetória de vida, que tudo que aconteceu na vida dele, como que ele ainda tendo que vencer muita coisa na vida dele, mesmo com os problemas, que é o que aconteceu com o pai dele, que ele maltratava ele, a mãe e ele foram sair da casa, teve que se virar, ele não era bom na leitura, o racismo que ele sofreu muito lá no Brasil, quando eu falo Brasil, é uma cidade de Indianópolis, Indiana, é, cidade indiana lá, e cara, muito bom. Muito bom, muito bom a trajetória. Supera todas as expectativas que eu tinha para esse livro, porque eu achei que ia ser motivacional e tal. Eu falei assim, pô, vou dar uma olhada, vendo o que dá. E é um dos que mais mudou minha vida. Eu não sei, eu ponho à frente aqui do Mais Perto do Diabo. Em supervalorizado, eu ponho esse aqui atrás, Príncipe. Agora, o segundo livro, que é meio que o David Goggins, que ele fala muito mais de uma forma biográfica, e o segundo também. Eu posso pôr ele em pode mudar sua vida também, mas como eu vou pôr na visão que você leu o primeiro e depois você leu esse. E ele não é tão forte quanto o primeiro, mas é muito bom. Ele não perde a linha no segundo. Mas eu ponho aqui impacto forte, porque ele vai impactar forte você. Às vezes é interessante você tá tendo o lifestyle dessa leitura, né? Que, pô, você pega os dois livros, dá uns 600 e poucas páginas. Quase 700. Ou passa 700, não lembro. E você tá consumindo ele de pouco em pouco enquanto você vai aplicando, cara, muda a sua vida, muda o seu lifestyle. Então, ele dá uma sequência muito boa aqui, sabe? Especialista em pessoas, do Thiago Brunet. Eu, sendo bem sincero, é outro que eu tinha uma expectativa muito baixa. Sei lá, eu ia pôr aqui motivacional sem conteúdo. Mas é um conteúdo muito bom.
Porque eu tava com preconceito por esse livro antes de ler. Mas vi tanta gente falando bem. E eu vou pôr aqui, ó. Auxiliar específico. Eu não vou pôr impacto forte na sua vida, mas eu acho que dependendo do momento que você tá de vida, você ler o especialista pessoa vai ser muito impactante. Vai te ajudar muito. E te auxiliar dentro da parte de contato com pessoas, de como fazer amigos, de como ter network, de como não só isso, né? Mas como você ver, você ter uma boa perspectiva sobre o que é amizades e como e quais as diferenças das amizades. Tem amizades fortes, tem amizades que vêm por ocasionalidades, né? E também você ter bem separado isso para não dar cagada e tudo mais. Mas eu ponho aqui em auxiliar específico. É um bom livro, mas eu não ponho em excelente, eu não ponho mudou a vida. Vamos lá. Esse livro aqui é conhecido. A Arte de Ligar o Foda-se. Ruim descartável. Vamos lá. Enquanto mais esperto que o diabo é um livro onde é topo de funil, como a armadura e como a arte de ligar o foda-se. Mas a arte de ligar o foda-se é um raso, cara. Eu acho ele muito raso. Eu li muitos anos atrás. E foi, de certa forma, importante porque eu não tinha nenhuma profundidade, eu não tinha nenhum conhecimento nessa área. Mas é um livro para ser best-seller, ou seja, para vender topo de funil e que não vai dar um impacto na sua vida grande. E esse título é um título muito medíocre. Medíocre no sentido de que a pessoa que vai se conectar com isso, ele quer achar de alguma forma um jeito de justificar não se importar com algumas coisas, né? E não é exatamente que ele vai falar isso no livro, não tô falando que ele vai falar para essas coisas, mas é a pessoa que é atraída a isso, tá procurando uma justificativa para ser para ligar o foda-se, para não se importar com ninguém e falar que tem personalidade forte. E eu ponho aqui não exatamente por ser ruim, porque às vezes eu posso pôr aqui específico para uma pessoa estar tá começando e tal, né? Mas é descartável. Você vai achar muita coisa com muito mais qualidade e sem ser esse livro. Então não precisa, não vai mudar a sua vida, não vai agregar na sua vida esse livro. Então põe descartável, porque você consegue achar em outras coisas. Vamos lá. Agora pro próximo. O que é esse aqui? É o Macbeth de William Shakespeare. Pra você ter noção, né? Se você tem uma visão mais por cima do William Shakespeare, você acha que ele é livros mais de romance, mais de amorzinho e tal, mas não. Os livros dele, do Macbeth, ele tem. Do Macbeth. Do William Shakespeare, ele tem mais uma visão mais trágica, né? São histórias trágicas com finais trágicos e tristes e problemáticos, e você começa pegando alguns insights, entendendo a trajetória. E, mano, eu vou por aqui, ó. Ele não é um livro de desenvolvimento pessoal, não é um livro de autoajuda, não é um livro técnico, é um livro de ficção sobre a história de um governante de uma área que ele depois ele teve alguma. Eu não lembro se foram três moças, três bruxas, alguma coisa assim, mas deram um futuro. Passaram o futuro deles, que ele ia ter muitas coisas boas e vai acontecer e tal, e depois vai acontecendo, mas com um final ruim. E é uma história bem interessante, onde você aprende muito com a vivência desse rei, com as escolhas dele, como que impacta a ganância, como que impacta. Às vezes tem uma pessoa justa, pode se corromper, e você vai vendo isso na prática, historiando isso, né? E muitas das vezes, e eu vou puxar na orelha das pessoas, que as pessoas não lêem ficção, elas não têm profundidade. Às vezes ela quer algo muito prático, mas a busca só por livros práticos vai transformar na pessoa rasa, com praticidade, ela não tem profundidade. E sim, profundidade, ela não tem tanta criatividade, ela não tem tanto pensamentos críticos e senso críticos. E é muito mais fácil levar essa pessoa para manada. Então, muitas das vezes, você está comprando um sonho que nem é seu. Ai, eu quero ficar milionário que nem o Hilter e ter muitos carros de luxos e relógios e tal, e porque você não tem profundidade nenhuma, o seu ser, sua personalidade, você como pessoa, não, é rasa. E muito do que é curado do raso, né?
é você ler livros como Tolstói, Dostoiévski, William Shakespeare. Então eu ponho aqui impacto forte, cara. Às vezes isso aqui, não, com certeza isso aqui vai fazer muito mais sentido pro seu desenvolvimento pessoal do que a arte sutil de ligar o foda-se, tá ligado? Como fazer amigos e influenciar pessoas é fundamento. Eu vou pôr aqui, eu posso pôr aqui, ó, auxiliar específico. Mas eu vou pôr aqui impacto forte porque ele é um fundamento. Você tem que ler esse livro, você tem que ter relações com as pessoas, né? Você tem que se conectar com as pessoas de um certo grau ou outro, dependendo do seu negócio, mas você tem que se conectar com as pessoas. Fechou? Então, independente do que você for, você ter boas relações com as pessoas, você saber entrar e conciliar amizades é muito importante. Então eu vou pôr impacto forte. Então, em um momento da sua vida, você vai ter que consumir esse conteúdo. Você vai precisar disso. E esse é o melhor livro. Entre especialista de pessoas e como fazer amigos e influenciar pessoas, eu fico com o do Dale Carnegie. Mas não quer dizer que é ruim também o especialista em pessoas. Seja quem pensa enriquece. A gente foi de Mais Esperto que o Diabo. Agora, quem pensa enriquece, do Napoleon Hill. Eu vou por aqui? Não, de jeito nenhum. Eu vou por aqui. Motivacional sem conteúdo. Cara, vamos lá. é bem polêmico isso, mas a minha visão é motivacional sem conteúdo. Por quê? É copy pura isso. É copy persuasivo. Se você estuda copy, é extremamente todo livro, é todo momento persuadindo você. Então é motivacional, é extremamente motivacional. Ele vai te fazer. E é importante, dependendo do seu momento de vida, eu posso pôr aqui ou posso pôr aqui também. Eu não estou tirando a possibilidade de que para alguma pessoa ele está aqui ou para outro está aqui, mas na minha visão e no momento de vida que eu li ele, totalmente motivacional sem conteúdo. Porque ele só vai te motivar a correr atrás, que uma hora vai dar certo e com uma pitada de fundo, de superfície, meio que por trás, nas entrelinhas, isso mesmo que eu quis dizer, nas entrelinhas, ele é muito lei da atração. Totalmente, tudo que é. Tudo do Napoleon Hill é lei da atração, né? Tudo tem nas entrelinhas isso. E eu não gosto muito disso. Eu gosto mais da parte interna, né? Que é quase um PNL, que é o que? A programação da sua mente que você vai fazer dar certo e não que o universo vai se alinhar e vai trazer para você os caralho a quatro. E eu ponho aqui, motivacional sem conteúdo. Agora vamos pôr pai rico e pai pobre. Bom, eu vou pôr impacto forte. Não é o melhor livro de finanças pessoal e empresarial, mas você já começa a ter conteúdo. Eu já vou jogar aqui os dois. Segredo das Mentes Milionário e Pai Rico, Pai Pobre. É um impacto forte. Ou ele pode cair muito fácil em ruim descartável, ou auxiliar, ou motivacional sem conteúdo até. Mas ele tem um impacto forte. Se você não tem nada de noção de finanças, se você ler esses dois, você já está muito à frente de todo mundo, de muita gente, não de todo mundo, mas de muita gente, a maioria. Então, eu não estou falando para você ser especialista, então leia esse daqui. Eu podia pôr aqui também, eu colocaria à frente desses daí, se você não tem nenhum conhecimento sobre finanças, o da Babilônia, o Homem Mais Rico da Babilônia. Porque aquele é o básico que dá certo. O feijão com arroz que dá certo é aquilo, sabe? Então, eu ponho esses dois aí em impacto forte, mas com essas ressalvas que eu mandei pra você. Eu ponho atrás de como fazer amigo influenciar pessoas, tá? Essa é a visão. E também, você ter essa noção do que é um passivo e o que é um ativo, já mata muita coisa. Você entender que vai ter coisas que você vai comprar pra sua vida, tipo um carro que é um passivo. Ah, mas é importante e tal e tal. Muitas vezes você tá se enganando e às vezes nem é tão importante. Às vezes você supervaloriza para justificar alguma compra. Tipo, eu preciso de uma casa porque eu preciso de um teto e então não vou alugar porque eu preciso de segurança. Aí você põe isso como um ativo. Então toma cuidado um pouco com isso também. E é muito interessante que os mesmos caras que falam que você tem que ler esse livro, muitas vezes fazem o oposto. Ficam querendo comprar carrões, querendo comprar vários passivos para se mostrar para os outros, para vender mais e tal, porque tá mostrando um lifestyle de luxo.
Então eu acho que vai aumentar nas vendas e na hora que vê tá acumulando passivos. Isso é o custo de vida, é o quê? 200 mil, 300 mil mês. E eles precisam, às vezes, limpar, tirar sua ética de jogo e buscar ganância para manter esse custo de vida. Então, muito do que o pessoal fala sobre ambição, na verdade é ganância. A ambição virou uma coisa suja para justificar ganância. Mas enfim, eu ponho aqui Impacto Forte com essas ressalvas. Metamorfose. Vou pôr aqui, na frente de Macbeth. Metamorfose é um livro de Kafka, onde ele conta a história. Eu li em um dia só, pra você ter noção. É bem curtinho e recomendo. Ele conta a história de um cara que ele é vendedor. Eu esqueci o nome certo, mas ele vai vendendo de lugar em lugar, de casa em casa. E, e no final disso, ele vai se transformando numa barata, né? E o cara que sustentava a casa era ele. Os pais deles não tinham muita condição, a irmã não pagava as contas ainda, era jovem. E então a casa dele, o sustento dele era em cima dele. Então todo mundo da casa dele valorizava ele. Mas no momento que ele se tornou uma barata, no momento que ele foi improdutivo para a família, chegou a todo mundo desprezar ele, ter nojo dele e tudo mais. É um questionamento que você começa a ter sobre o quão importante você é para as pessoas. E o quão importante você é fora a produção do que você faz. E, e é um livro muito reflexivo, principalmente dependendo de se você tem uma família estruturada ou não, né? Então você vai acabar questionando muitas coisas em cima disso, né? E eu acho que é o melhor meio de entrada para você que, sei lá, lê desenvolvimento pessoal e está buscando ser mais profundo, ter mais profundidade, ter um senso crítico maior da vida. Comece com Metamorph, que ele é simples, ele é rápido de ler e ele tem uma boa profundidade. Fechou? Manual da Persuasão, super valorizado. Esse livro é bom, eu gostei. Eu acho que eu tenho que ler ele de novo, mas as pessoas às vezes têm um marketing em cima disso muito forte e super valorizam esse livro aí. Mas ele traz uns insights muito bons que dá pra usar aí no contexto social, por assim dizer, certo? E outro que eu ponho aqui, Sun Tzu, cara, ele pode ser muito ruim, porque você não consegue, às vezes, visualizar como que você vai usar o que você aprendeu nesse livro para o seu dia a dia, na prática. Mas ele pode ser super valorizado, porque ele é muito famoso, então os pessoal cria uma expectativa nele, que não, você vai ser um general da guerra do business quando você lê esse livro. Você vai ser super fodão. Mas eu ponho aqui em auxiliar específico. Eu vou nem pôr fundamental por essas razões. Mas eu vou pôr em específico, porque às vezes ele vai ter um contexto muito mais favorável dependendo da situação que você tá. Às vezes você lê um Maquiavel e um Sun Tzu, vai ser muito interessante dependendo do momento estratégico de vida, de tomada de ações, lidar com pessoas que você está passando. Eu acho que é muito interessante esses dois para tomar de ação. Não só por uma questão de tomar ações maquiavélicas, mas tomar ações que vão te prevenir de muita cagada, de muitos inimigos, e o inimigo pode ser o seu funcionário, seu chefe, seu sócio, seu concorrente. Então você ter essa visão uh, é muito interessante. Agilidade emocional eu não gostei, eu vou pôr aqui em descartável, porque ele te dá uma base que vai ser um livro interessante, robusto, com conteúdo de um psicólogo formado e tal. E na hora que eu fui ver, né, meio motivacional, tá ligado? Meio, eu acho que ele tentou trazer um conteúdo muito raso pro pessoal consumir, e eu não curti muito não. Sendo bem sincero, não tenho muito o que falar aqui, eu posso estar errado, mas eu tô dando minha perspectiva aqui. Se você leu esse livro e você acha o contrário, pode me falar. O Milagre do Amanhã, ele pode estar aqui,
em pode mudar a sua vida ou impacto forte. Eu vou pôr aqui porque ele realmente é muito bom. Ele pega numa das coisas mais importantes que você pode ter na sua vida. Então, mesmo ele sendo meio super valorizado, por assim dizer, ele é um impacto forte, porque ele vai fazer o quê? Você gestionar, você ter um controle muito melhor do seu começo de dia. E é um dos pontos mais importantes para impactar a sua vida. É você no efeito composto, ou seja, você tendo uma regulação do sono boa, tendo bons hábitos no começo da manhã, com o tempo isso daí vai fazer um puta diferencial comparado ao seu concorrente, comparado às outras pessoas. E a longo prazo na sua vida, você exercendo isso, você vai se tornar outra pessoa, totalmente. Então é muito bom porque ele pega nessa parte de regulação do sono. Eu ponho isso, porque às vezes ele fala umas coisas tipo, você tem que fazer afirmações no começo do dia, fazer o diário da gratidão. Gratidão é interessante, é bom, ter mais do que informação, mas às vezes ele pode trazer um monte de hábitos que são interessantes, são positivos para você, mas você vai te frustrar porque você acaba ficando tanto nesses hábitos que você deixa de ser produtivo com as coisas que importam. Às vezes a produtividade tóxica e tudo mais, e ele pode te levar para esse caminho meio ruim. E eu posso falar disso em outro vídeo, mas ele é importante. Código da inteligência. Eu ponho aqui porque esses três impactou minha vida. Código da inteligência impactou minha vida. Eu acho que uma das frases mais interessantes é quando ele fala que o Einstein ele tem a mesma inteligência que um macaco. Foi uma frase que impactou muito eu, porque ele fala da inteligência emocional. Ele fala sobre essa visão que às vezes a gente pode ter uma intelectualidade boa, raciocínio muito bom, lógico, matemático, mas em questões de inteligência emocional a gente pode ser um lixo, burro pra caramba. E eu não tinha noção da inteligência emocional, o que, que é isso e como impacta nós. E o Augusto Cury traz muito bem esse conteúdo nesse livro, é um dos melhores livros dele, na minha visão, mesmo eu não tendo lido todos e aprofundado e tal. Mas esse livro vai impactar muito você. E eu falo uma coisa: se for para escolher um desses livros, de todos esses livros aqui, fala assim, comece com esse, lê só esse, pelo menos esse ano, eu falaria para você ler o Código da Inteligência até mais do que o Mais Esperto que o Diabo. Eu posso até por aqui. Mesmo que eu acredito que eu sei ler 5 vezes Mais Esperto que o Diabo, eu vou aprender muito mais do que ler 5 vezes Código da Inteligência. Eu acho, porque eu só li Mais Esperto que o Diabo umas 3 vezes em contextos diferentes na minha vida e realmente fez importância. Revolução dos Bichos. Eu ponho aqui até mais na frente no Metamorfose, porque é muito bom. É muito bom. E você já entra num contexto mais sociológico, de engenharia social, de como são as narrativas, e você despertar algumas coisas sobre. Principalmente no Brasil. Você tá no Brasil, cara. Eu não posso falar muita coisa, mas você tá no Brasil. Você tá no Brasil. Já explica muita coisa. Eu não posso dar muitos detalhes, mas muita da coisa que é narrativa do governo atual tá na Revolução dos Bichos, meu camarada. Tá na Revolução dos Bichos. E, e você se despertar, porque às vezes você pode estar sendo exatamente agora manipulado por um contexto político e você pondo muita energia em questões políticas que vão impactar zero na sua vida e você só é uma massa de manobra. Então, você ler Revolução dos Bichos é uma das coisas mais importantes que você pode ler. Então, o desenvolvimento pessoal não é só aperfeiçoamento de você, mas você quer ser uma pessoa próspera. E você não vai ser uma pessoa próspera sendo uma massa manobra do governo, de uma posição política, de uma narrativa que estão querendo comprar, e você vai ser papagaio que vai ficar repetindo isso daí. Então eu ponho aqui Revolução do Bicho em 1984, que eles pegam a mesma pegada, que os dois são do George Orwell, mas eu acho que tem um contexto. Assim, se eu falar exatamente agora, no contexto do Brasil, o 1984 ele pega muito, muito, muito próximo. Em um contexto geral, Revolução dos Bichos. Mas nesse momento exato e específico do Brasil, 1984 ele pega muito melhor o que está tendo no contexto atual. Mas os dois pegam muito bem. Memórias do Subsolo, eu ponho acima de todos esses. Impacto forte.
Eu poderia pôr aqui, porque meio que mudou minha vida, eu ler os dois juntos aqui, Pode Me Ferir e Memórias Subsolos, do Dostoiévski. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui, foda-se. Mas pode ser específico. Ele, dependendo da sua situação, você pode pôr aqui, ou aqui, ou aqui. Mas é muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Porque ele vai. Principalmente você que vive a vida sendo uma pessoa muito teórica, esse é um dos melhores livros que você pode ler. Porque é muito hipócrita. Ele vai trazendo um cara que ele é muito hipócrita, tipo, eu importo muito com os médicos, eu me importo com os doutores, que eu importo com a medicina, eu acho muito interessante, a gente tem que valorizar. Mas ele nunca vai no médico. Ele fala muitas coisas de como que ele pode mudar o mundo, mas ele não muda nem ele mesmo. Ele, ele trabalha muito bem uma soberba intelectual que as pessoas vivem. Que vivem na teoria, que vivem falando coisas como se fossem as pessoas mais inteligentes no mundo. E tem muita gente sobre. Muita, mas muita gente. Ficar caindo direto para mim aqueles reels de como que o pessoal ele eles põe as pessoas como burras, aquele pessoal que lê, sei lá, David Goggins, e como supracima da intelectualidade a pessoa que leu um livro de Dostoiévski. Puta que pariu, cara, você é muito soberbo. Essa soberba intelectual é muito bem explorada aqui, né? Pessoas que, sei lá, o comunistinha que acha que sabe como mudar o mundo aqui, o Brasil, e não tem nenhum contexto, uma bagagem de história de como que impactou o comunismo nos outros países ou outras coisas relacionadas a esse assunto, né? Então, a soberba intelectual e duas coisas que é muito boa aqui, né? Dependendo da sua situação. Se você é muito soberbo intelectualmente e se você é muito. Você não é fazedor. Às vezes um livro de agilidade emocional vai fazer muito menos impacto do que um livro de memórias do subsolo, porque você consegue entender no contexto real, no dia a dia, de como que a falta de ser um cara da ação, de fazer as coisas, de agir, impacta na sua vida. Então, cara, se fosse para escolher entre arte sutil, desligar o foda-se e memórias do subsolo, para você começar a agir na sua vida, memórias do subsolo, obviamente. E agora, Manifesto Comunista. Opa, esse aqui, um manifestinho comunista. Comunista. Eu tô lendo e eu acho muito interessante porque você entende qual que é a copy que esses caras estão querendo vender aqui para você. Qual que é a copy do livro, a copy do livro, a copy do comunismo, né? O que, que é a dor que eles trazem, né? E solução que eles trazem. Eu acho interessante, é, porque você acaba entendendo como que é feito essas narrativas sociológicas, a construção de massas, que você pega o que é dito aqui na história, né, na ficção, né, e você vê, se analisa com similaridade com as coisas que é feita no dia a dia, né, e você fica muito esperto, você fica com uma visão muito mais sábia, sagaz sobre narrativas que os caras querem comprar para você. Então eu acho bem interessante, por isso eu tô lendo. Mas não vai mudar a sua vida. E isso aqui é meio muito específico de tipo, eu não tô lendo para comprar ideia para mim ser uma pessoa melhor com o manifesto comunista e aplicar o que é dito aqui, né? E por isso eu ponho aqui em ruim descartável, né? E eu não recomendo você estar fazendo a mesma coisa que eu, mas se você quer construir um senso crítico melhor, eu te recomendo, se for esse o caso específico extremo, né? Então, leia esse mas eu ponho aqui em ruim descartável. Eu tenho mais livros, eu consigo trazer muito mais livros pra mim falar disso num segundo vídeo, mas aqui está a tier list. Acho que a sequência aqui tá boa. Eu acho boa essa sequência aqui. Uh, eu ponho eu ponho aqui nesse lugar entre auxiliar específico, eu ponho especialista em pessoa em primeiro com Sun Tzu.
na minha visão. Mas é aquela coisa, eu tô falando específico, né? Manual do FBI, eu ponho na frente aqui do Cavaleiro preso na armadura, mas eu ponho o príncipe aqui, porque o príncipe ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, mas eu ponho aqui super valorizado. Eu poderia pôr aqui o Sun Tzu aqui também, que já dei uma explicada, né? Mas eu ponho aqui ele em super valorizado também. Vou pôr específico, deixar aqui. E é isso, pessoal. Tem outros livros que eu posso trazer, como eu mencionei. Se vocês querem, podem avisar. E se tem um livro bom que vocês acham que é importante eu ler para trazer na segunda parte, pode estar me avisando também. Se você gostou desse vídeo, dá like. Se você acha interessante outro tipo de tier list, tipo top tier list de hábitos que eu posso aplicar na minha vida, eu ponho aqui também, que eu acho bem interessante também. Fechou? Obrigado pelo seu tempo. Um abraço, falou e valeu.